Fala pessoal, sejam bem-vindos hoje a mais um Multitude especial. Hoje a gente está com o Luiz Friedheim, CEO e co-founder do Spotmetrics. Hoje a gente vai falar um pouquinho da IA no mercado aí e falar um pouquinho de inteligência de mercado no varejo, shopping e pedir para ele explicar um pouquinho mais sobre a IA em geral. Seja bem-vindo aqui no Multitudes. Obrigado, Cássio. Um prazer estar aqui. Obrigado por me receber. Então, vamos começar aqui pelo lado como que se deu essa sua carreira até chegar o momento da Spotmetrics. A gente vai falar contar um pouquinho essa sua caminhada até chegar nesse momento aí da Spotmetrics pro pessoal. Tá, vamos lá. Cara, vou fazer uma longa história curta, né? Porque a gente tava falando, né? A gente tá começando a ficar velho, então teria muita coisa para contar. Eu e o Rafa, meu sócio, a gente teve uma carreira muito parecida, assim. Os dois vieram de mercado financeiro. É uma coisa que tem pouco a ver com o que a gente faz hoje, né? A Spot é uma empresa de inteligência de mercado para varejo físico, é o nosso foco principal. Mas os dois vieram de mercado financeiro. E a gente foi indo aos pouquinhos, tanto eu quanto ele, por maneiras diferentes, a gente foi se aproximando do mundo real e, curiosamente, do varejo. Por acaso, a gente foi se aproximando do varejo. E aí, chegou num ponto que a gente olhava para o mercado, e isso eu estou falando 2012, 13, por aí, e aí a gente tinha uma coisa que incomodava muito a gente, que era o varejista físico, ele, naquela época, eu acho que hoje isso ainda é verdade, o varejista físico ele tinha muita dificuldade de se comportar como um varejista digital. Então, a loja que está no shopping, como estamos aqui no shopping, ela tinha dificuldade de entender o consumidor como a Amazon entende, como o Mercado Livre entende, como os varejistas digitais entendem. Por quê? Porque falta dado. Então, foi por isso que a gente fez a Spot. A Spot é uma empresa de quebrar dado e ajudar o varejista a se comunicar com o consumidor dele de maneira mais eficiente. A grosso modo, vocês seriam quase um Ibope de dado de compra, mais assim, aprofundado ainda. Eu acho que quando você está tentando entender o consumidor, você tem várias maneiras. Uma delas é pesquisa, você perguntar para ele. A outra, que a gente gosta mais, é observar ele. E a maneira mais eficiente de você observar ele é observar até através do dado. Quando você tem o dado de como é que ele está se comportando, você de fato consegue falar: ah, beleza, esse é o Cássio, eu vou fazer uma persona aqui do Cássio, um avatar do Cássio, e aí eu consigo começar a prever como é que o Cássio vai responder a uma comunicação e o que ele vai fazer na sequência. E aí, dessa maneira, eu consigo ajudar esses varejistas que estão aqui, que estão brigando para vender mais, a se comunicar de maneira mais eficiente e gerar vendas adicionais. Mas hoje, na prática, como é que vocês puxam essa informação? Vamos aprofundar um pouquinho. Tá bom. Vamos lá, concordo com você. Hoje, realmente, o varejista físico, o que não tem as duas pontas, que seria o físico e o digital, tem ainda mercados que tem isso. Uhum. Então, assim, ele não consegue porque ele não capta e não é uma coisa de mercado todo mundo ficar pegando informação. Sim. Eles tentam, mas acabam não conseguindo. Não conseguindo. Agora, como que vocês acabam conseguindo ter essa informação tão detalhada e tal? Claro que não precisa dar o segredo da Spot, mas para o pessoal entender um pouquinho mais, como é que você vai formando esse dado, já que a maioria dos próprios clientes não conseguem? Tá, vamos lá. Primeiro, acho que um ponto é que mesmo o varejista que também é digital, e hoje acho que a grande maioria tem alguma presença digital, mesmo esse varejista, ele também tem dificuldade de capturar o dado físico. E o dado físico e o dado digital são diferentes. O Cássio sentado na frente de um computador comprando um livro é diferente do Cássio dentro de uma livraria comprando um livro. Então, são personas diferentes e na verdade, você deveria... Um dado complementa o outro, mas você deveria tratar diferente, tá? Como é que a gente faz isso? Cara, eu acho que quando a gente começou a trabalhar com isso, eu e o Rafa, a gente tinha uma visão muito
parecida de como todos os varejistas tinham ainda na época, e eu acho que como está baseada a tua pergunta. A gente pensava muito em, cara, como é que eu vou pegar todos os dados daquele varejista, daquele consumidor que está passando ali? E a gente foi entendendo que não tem bala de prata, eu não vou conseguir, com uma única estrutura, capturar todos os dados e entender perfeitamente aquela pessoa. E, de fato, eu vou ter que me apoiar muito em estatística, tá? Eu não vou conseguir pegar todos os dados de todos os clientes o tempo inteiro e eu vou ter que ser muito bom, e eu acho que isso a gente é muito bom, de cobrir o buraco de dado. Entender, quando eu estou observando você e você passou numa zona que eu não estou vendo, eu tentar desenhar o que eu acho com algum grau de certeza, o que aconteceu ali. Fazer uma média, mais ou menos, do geral que você tem, que você está conseguindo, de tanto você passar por aquilo, você vai chegando falando assim, pô, esse Cássio aqui já fez 100 vezes, É isso. Toda vez que ele foi lá, ele fez isso. É isso. E quando você começa a trabalhar com um volume de dados muito grande, você começa a ter um poder de fazer aproximações que quando você tem pouco dado, você não tem. Então, por exemplo, hoje, um dos nossos principais produtos, já que a gente está aqui num shopping, um dos nossos principais produtos é um CRM pro shopping, tá? Então, hoje, quando o shopping, a maior parte dos shoppings no Brasil quer se comunicar com o seu cliente, ele vai usar um produto nosso. Só que o CRM do shopping, o Customer Relationship Management do shopping, um sistema de CRM do shopping, ele, por ser muito específico, o shopping é um mercado muito específico. Então, por ele ser muito específico, quando eu estou fazendo um sistema de CRM para o shopping, eu não estou fazendo só a parte de comunicação. Não é só, eu quero mandar uma campanha de e-mail marketing. Então, eu entro aqui no meu sistema, eu monto uma comunicação, uma base e isso dispara. O CRM do shopping, ele toca a operação do shopping. Então, eu estou falando de quando você vai no saque falar que... Teve um problema. Teve um problema. Você está usando um sistema nosso. Quando você... Na verdade, vocês são quase um back-office da parte de inteligência e digital. Exatamente. Esse produto de shopping, ele toca o back-office também. Por quê? Eu quero garantir que o dado está vindo correto para o CRM tratar. Então, mas isso vocês começaram porque vocês queriam puxar os dados, correto? Isso. Exatamente. Na verdade, a gente queria fazer o CRM e aí a gente via que esses outros sistemas adicionais aqui, eles jogavam o dado muito furado pra gente. E o CRM é um duto. Se você joga lixo de um lado, ele cospe lixo do outro. Então a gente foi começando a organizar aqui como é que o dado para cada dia mais ter assertividade com a informação que você recebia, né? Exatamente. E aí, como eu estava falando do volume de dado, como é que você consegue entender melhor esse consumidor? Digamos que você foi pela primeira vez num shopping, tá? Esse shopping não tem nenhuma informação sua e ele quer se comunicar de maneira eficiente com você. E aí você vai lá, eu vou participar de uma promoção de Natal, que acho que é um assunto que a gente até vai falar muito daqui a pouco. Vou participar da promoção de Natal do shopping tal. Você vai lá, se cadastra, bota seus dados, cadastra o seu consumo, bota lá as notas fiscais das compras que você fez naquele shopping e vai concorrer a um carro ou vai ganhar um panetone, digamos. Naquele momento, o shopping tem muito pouca informação de você. É muito raso eu conseguir achar que eu vou me comunicar com você de maneira eficiente se eu tenho muito pouca informação. Então, o que a gente faz? E aí, desde 2017, mais ou menos, 2016... O que a gente faz nesse sentido dá para ser chamado de IA, tá? O que a gente faz? Eu pego e eu falo assim, eu conheço muito pouco o Cássio, mas pelos poucos dados que eu tenho do Cássio aqui, eu consigo entender pessoas parecidas com ele. Então, eu vou tratar ele como uma pessoa parecida com ele, que eu tenho muito dado. Legal. Aí, eu começo a captar o seu dado, porque eu vou começar a me comunicar com você, eu vejo como é que você se comporta com a minha comunicação, e eu vou deixando de tratar você como uma pessoa parecida e eu vou começando a tratar você como você é de verdade. Eu vou entendendo os seus dados, o teu comportamento, e eu vou te tratando como você é e não como uma pessoa parecida com você. E aí foi o que eu falei. Eu acho que
a gente descobriu muito cedo que não tinha bala de prata, que eu não ia conseguir fazer. Ah, isso aqui resolveu o problema. Então, hoje, a fonte de dado, ainda falando do shopping, hoje a gente atende shopping, mas a gente atende varejista também. E os produtos são muito diferentes. Mas a captura de dados do shopping, ela vai passar por todos os pontos de contato do cliente com o shopping. Desde o estacionamento, até o app que o shopping tem, até o saque que a gente falou, até o empréstimo de carrinho de bebê, o empréstimo de uma cadeira de roda, o empréstimo de um carregador de celular, a promoção, como a gente falou, promoção de Natal, promoção do Dia das Mães, programa de fidelidade. Então, é um aglomerado de coisas, um aglomerado de fontes de dados que você tem que ser muito bom quando você está tentando prestar um serviço como o nosso, de juntar aquilo tudo, mastigar e cuspir o caminho. No final, hoje vocês pegam, fazem isso, decupam, e aí vocês entregam para eles no sentido de, pô, o cliente gosta disso, o cliente gosta daquilo, ou tem um outro tipo de entrega? Tem vários tipos de entrega. Você tem uma entrega de dashboard, que é mais ou menos isso. Eu vou tentar entender aqui como é que os meus clientes agregados gostam, o que eles querem, o que eles não querem. Eu tenho dashboards individuais, então eu consigo entender aquele cliente específico. Não é como o shopping deveria agir, porque o varejo, por natureza, é massa, então ele não deveria estar olhando aquele cliente específico. Sim, ele deveria... uma quantidade grande de gente. Mas, assim, tem algum valor. Tipo, eu tô com um problema com um cliente aqui, um cliente veio reclamar XYZ. E eu entendo via código que aquele cliente é um cliente que frequenta muito shopping. Cara, eu consigo trazer o comportamento daquele cliente, por exemplo, para o superintendente do shopping, para ele tomar alguma atitude, se faz sentido. Mas eu acho que a maior entrega que a gente dá é uma entrega de comunicação mesmo, de ajudar o shopping a vender mais. Então, o shopping, por exemplo, está fazendo uma campanha de volta às aulas e ele conseguir fazer com que as lojas do shopping se comuniquem com as pessoas que de fato se interessam por aquele tipo de comunicação. A gente estava conversando um pouco antes sobre como que a gente trabalha com shopping há muito tempo e como é legal trabalhar com shopping, como é desafiador. Eu acho que para mim o mais desafiador, assim, e hoje o que dá mais orgulho vendo, cara, nesses 10, 15 anos que eu trabalho com shopping, é que lá atrás a gente lidava com um mercado de varejo físico, de shopping, que quando queria mandar uma comunicação, mandava comunicação em massa. É assim, não, eu fechei uma parceria aqui com a marca tal, manda para todo mundo. E eles queimavam as bases deles, queimavam as bases de comunicação dele. Hoje, o que a gente propôs é fazer a antítese disso. Você quer falar sobre volta às aulas? Você tem que falar com a pessoa correta para falar com volta às aulas. Mas hoje já rola isso aí? Já rola, tem muito Hoje, muito por shopping. exemplo, tem uma promoção lápis vermelho. Ele, por exemplo, vai analisar quem veio aqui nos últimos ou algo assim e vai mandar. Ou então só, por exemplo, lápis de escola. Ele manda só para quem tem filho? Então. Ou não? Vamos lá. Você falando de promoção lápis vermelho. Estamos aqui... Isso depende muito... Não, eu tô dando exemplo aqui, galera, só para que a gente está no Parque Jacarepaguá da Rede Multiplan, tá? Senão a gente estaria dando exemplo de outra promoção. Só para deixar claro, senão fica às vezes... Não, e eu acho que isso depende muito da operação do CRM, tá? Cara, a Multiplan tem um CRM super bem operado. Então, eu te diria que esse direcionamento da campanha, com quem que você fala, é bem feito. É óbvio que você tem CRM bem operado e não bem operado. Quando eu perguntei se era direto, é que se ele escolhe... o que eu quis dar a entender é que hoje ele tem a possibilidade de mandar... Por exemplo, eu posso mandar só para quem já comprou, se eu quiser. Pode. Eu recebo essa fatia da informação. Uhum. Foi nesse sentido que eu perguntei. Que eu fiquei imaginando assim, cara, imagina. Sei lá, um shopping que passa 2 milhões de pessoas por mês. Uhum. E aí tu faz isso vez ano, faz não sei o quê. Aí tu vai falar assim, caramba, vou tirar... eu tenho que ter essa informação de que, quem compra tal cor. Por quê? Vai dar 500 mil. E às vezes muitas pessoas são a mesma. Sim. Então ele vai cortando isso. Se ele for inteligente, ele vai
E aí ele vai me dar com mais acuracidade para mim poder chegar naquilo ali. Esse que eu perguntei se isso tem, porque antigamente realmente a gente fazia do jeito que tu mandava para todo mundo, de acordo com o pessoal ia parando de ver, você ia tirando aquele lá. Exatamente. Às vezes nem isso. Às vezes continuava mandando para todo mundo. E aí, eu acho que são etapas do desenvolvimento do CRM, tá? Então, eu acho que a primeira etapa era isso, manda para todo mundo e é isso. Depois, não, manda para todo mundo. E aí, quem nem chegou, eu começo a tirar para não gastar esse dinheiro. Aí, depois, eu acho que vai para onde você estava indo. Cara, campanha de volta às aulas, vou falar só com quem tem filho. Porque aí você está pegando o dado cadastral. Então, eu sei... Ele mesmo deu a informação. Ele deu essa informação. Então, eu vou falar só com essa pessoa. E tem a etapa adiante, que hoje a gente consegue entregar, que eu não quero nem saber se você tem filho ou não tem filho. Eu quero pegar pelo teu comportamento de consumo se faz sentido falar com você. Então, por exemplo, você conhece meus sobrinhos. Sim. Eu não tenho filho, eu tenho sobrinhos. Eu compro coisa para meus sobrinhos. Quando eles vão voltar às aulas, eu vou lá, vou comprar uma mochila e tal. Então, no meu dado cadastral, não tem filho, mas faz sentido falar comigo. Entendi. O meu comportamento não, de então consumo ele tá diz isso. além desse que eu falei. Sim. No que eu falei, ele passaria para o pressuposto que eu declarei que tem filho. No outro, ele pega isso e analisa mais ainda o teu comportamento de compra junto àquilo. Exatamente. Então, assim, ele não tem filho, mas ele compra nas últimas 10 anos, sei lá, ele foi lá nessa época e comprou alguma coisa. Então, tem um fit para poder mandar para ele isso. Exatamente. Então, a gente já está nesse nível. A gente já está nesse nível. A gente já está nesse nível. E foi o que eu falei, é super legal, assim, a gente vê o desenvolvimento do mercado. Porque quando a gente começou a trabalhar, era esse estágio que você falou. Não, manda para todo mundo. E a gente fala assim, gente, vocês estão queimando as bases de vocês. A base de dados é a base importante. Você não queima isso, você não queima a comunicação. E o mercado não entendia isso há 15 anos atrás. Hoje entende, de verdade. E aí, voltando para o assunto de IA, eu acho que também é outra coisa curiosa que a gente também estava falando antes do programa começar, é que isso, em 2017, como a gente fazia essa seleção de base... Vocês já estavam nessa área de IA em 2017? Já era IA, já dava para você chamar de IA. A gente já tinha... Eu acho que o IA é um gradiente, né? Não é binário. Não é IA e não é IA. Não é IA e começa a ser. Você vai adicionando inteligência àquele negócio, vai adicionando capacidade de aprendizagem àquele negócio, e em um determinado momento você pode chamar de IA. Mas naquela época, a gente já fazia machine learning, sabe? Eu já tinha muito do nosso código que não tinha mais ninguém escrevendo. Era o próprio código entendendo o comportamento das pessoas e sugerindo coisas novas. E aí, Cássio, que é super engraçado, nessa época, a gente falava para os nossos clientes, não, porque isso aqui é um agente de IA que está tomando essas decisões. E eles olhavam para nossa cara assim, mentira, isso é ficção científica, isso não existe. Ou, não, eu nem quero que seja uma inteligência artificial, porque eu acredito mais na inteligência humana. E aí, depois, assim, era tão difícil a gente fazer essa venda para o nosso cliente de que uma inteligência artificial poderia fazer isso, que a gente parou de usar o termo. A gente, em um determinado momento, acho que tipo 2018, a gente tomou a decisão estratégica de não chamar mais nada de IA dentro do Spot. E aí, depois veio ChatGPT, Gemini, Claude, todos esses caras, e popularizaram de volta o termo IA. E aí hoje, é o que a gente estava falando, hoje de repente tudo é IA. E aí a gente começou a voltar a usar o termo IA de novo. Porque hoje acabou que, é o que a gente estava falando um pouquinho, é que qualquer coisa um pouco mais rebuscada em tecnologia, ou qualquer empresa hoje, às vezes utiliza-se desse artifício de falar que tem IA. Então, assim, a gente até estava conversando porque teve um caso lá nos Estados Unidos onde a menina levantou raise money, eu acho que foi mais de 100 milhões de dólares, 200, 300, ou chegou até bilhão, e depois de muito tempo o pessoal descobriu que eram 300 pessoas trabalhando. Então, a gente acabou perguntando, e eu vou perguntar aqui novamente,
como é que a gente vê realmente, como é que a gente apura isso, que tem uma inteligência artificial? Por quê? Porque hoje todo mundo fala. Falei para ele, pô, hoje eu tô aqui e o pessoal tá falando que tá fazendo água com inteligência artificial. Que, pô, que o robô do Uber é inteligência artificial. E eu acredito sim que tenham vários, mas eu acredito que nem tudo precise, que é o que você tá falando. Eu acho que ele é uma ajuda, que nem a gente falou, para quem sabe utilizar. Você vai tirar aquele trabalho, às vezes, grosso, muito grande, que você tem que fazer de 1 a 1, você vai pedir para ele. Você vai falar, pô, melhora esse texto aqui. Aí você vai pegar o texto melhor. Depois você tira mais um pouco e aí você usa um pouco dele. Uhum. Então, assim, como é que a gente vê a inteligência artificial hoje atuando nesse mercado de varejo físico? Como é que você vê ela, além de usar só para dados hoje? Tá. Cara, eu acho que a gente tem várias iniciativas legais, assim, e várias nuances importantes. Tem uma iniciativa que a gente veio conversando sobre isso antes até, que a gente usou IA simplesmente para tirar o viés humano, tá? Porque qual era o ponto? Pô, a gente falou muito sobre promoção. Sim. Promoção de Natal e tal. Como é que normalmente uma promoção funciona? Eu fui no shopping, quero participar da promoção, fui lá, me cadastrei, dei meus dados e tal, blá. Tirei foto de uma nota fiscal. Falei, comprei tanto na loja tal, tanto na loja tal. E o shopping tem uma regra. Você comprou mais do que R$200, você ganha um panetone. Comprou mais do que isso... Você tem tantos cupons. Tantos cupons, vai sortear um carro, alguma coisa do tipo. Só que eu acho que o que as pessoas nem sempre sabem é que essa nota fiscal, ela passa por um humano, normalmente. Em alguns casos, não. Em alguns casos, a gente vai na Secretaria de Fazenda direto ver se a nota fiscal é verdadeira e tal. Mas tem várias metodologias de você analisar aquela nota. O volume maior no Brasil hoje é um humano. Essa foto vai para uma pessoa, a pessoa fala assim, não, tá, tem o CPF na nota mesmo, o CPF bate, é o CPF do Cássio, o valor tá certo, o CNPJ é uma loja do shopping, então tem um ser humano avaliando aquilo. E aí, a gente achou que a gente conseguia tornar isso mais eficiente botando um agente de IA para fazer isso. Para transformar aquela foto daquela nota em dado e 2, para analisar o dado e ver se aquilo era verdadeiro. Para ganhar velocidade, a experiência do cliente fica melhor se o negócio é mais rápido. E aí, cara, foi super engraçado, assim, porque a gente começou a receber reclamação. A gente botou a IA para funcionar, a gente pegou, acho que foram 9 shoppings que toparam fazer esse teste com a gente. Foi na promoção de mães agora. E aí, a gente botou a IA para funcionar. E a gente começou a receber reclamação. Shopping ligando pra gente, falando assim, a IA tá errando muito. E a gente tava fazendo auditoria o tempo inteiro, né? A gente tava acompanhando o produto que a gente botou na rua. E a gente tava vendo que a IA tava errando super pouco. A nossa média tava assim, 95%, 96% das vezes eles estavam acertando. A gente comparava, olhava a foto e falava, não, tá certo. E a gente, cara, por que o shopping tá reclamando de erro? Porque, assim, tá errando muito pouco. E aí, a gente foi analisar. A gente pegou o que acontecia antes, as promoções avaliadas por humanos. E mostrou. Como o dado tava com a gente falou, vamos avaliar isso. E a gente até usou um pouco de inteligência artificial para fazer essa análise também, porque era muito dado. Assim, você não consegue ficar quebrando esse dado, botar uma pessoa... Manualmente. E aí, a gente chegou à conclusão que... a gente fez uma varredura grande, a gente tem uma base acadêmica muito grande dentro da empresa. A Spot é quase que uma empresa de ciência e não uma empresa de mercado, né? Mas a gente fez uma varredura muito grande. E aí, o que a gente descobriu? Que o humano errava muito. Muito, 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 muito. O número que a gente chegou, a gente fez um volume, a gente levantou um volume muito grande de dados para ter validade estatística. E o número era 42% de acerto. Não é 42% de erro. 42% de acerto. Eles erravam, o humano erra muito mais
do que a certa. Só que o que acontecia? Por que o shopping não notava? E aí já é a gente esquentando o dado, né? O erro, ele é quase que unanimemente a favor do cliente. Então, o Cássio foi lá, comprou um panetone, por exemplo, ou comprou um lanche aqui na frente. E aí botou lá a nota fiscal para participar da promoção, R$42. E aí a nota tá meio dobrada, não dava para ver direito. Quando chegava no humano, o humano falava assim, cara, não dá para ver se é 42 ou se é 420. Eu vou botar 420. Por que ele fazia isso? Porque ele sabe que se ele botar 420, você não vai reclamar. Se ele botar 4,20 e não 42, eu vou reclamar. Você vai reclamar. Então, quando você vai reclamar, isso gera um problema para o shopping, que gera um problema para o back-office humano e aí por diante. Basicamente, um pouco era falta de informação do shopping até. É porque o volume é tão grande que o shopping não consegue fazer a auditoria. Ele não conseguia. Esse é o nosso chute, tá? O shopping não conseguia fazer a auditoria. Então, é isso que eu tô falando. Ele vai, querendo ou não, ele não vai. É igual hoje eu ia te perguntar. Você falou aí. Aqui hoje você pega e escaneia esse QR Code. Quando eu escaneio esse QR Code, é uma pessoa que dá isso aqui, porque é muito rápido às vezes. Muito rápido é tipo 20 segundos, 30 segundos. Então, assim, em 30 segundos eu mandei, tem um cara lá sentado olhando? Muitas vezes, não. Quando é um QR Code, o mais normal é ele bater na Secretaria de Fazenda, que esse dado já está lá na Secretaria de Fazenda, e voltar. Então, aqui, aí ele dá aquele aguardando. Aí ele dá, só que às vezes ele, depois de um tempo, ele dá recusado. Aí Aí eu acho que é o que você falou. Aí vem passou por um humano. Ele vai lá e olha assim, não era isso que tu falou, então Exatamente. Então, hoje tem várias maneiras de você fazer isso. Às vezes tem gente no shopping mesmo, sentada num balcão, olhando aquelas notas. Tem gente que está em outro estado do Brasil. Tem gente que faz isso via uma estrutura quase uberizada. Mas isso mesmo nesses natais, que são a quantidades absurdas. Sim, o volume é grande e assim, a quantidade de gente que é contratada para trabalhar nisso é muito grande. É muito grande. E aí eu acho que até por isso o erro é muito grande. Então, pensa essa pessoa que está sentada lá, avaliando uma nota atrás da outra. Ela não tem muito tempo para ficar... Sim. E aí virou uma máquina. Ela virou uma máquina e ela criou um viés na cabeça dela de errar sempre a favor do cliente. Porque ela sabe que se ela errar a favor do cliente, isso não vai virar uma reclamação, não vão vir em cima dela. E aí, jogando de volta para a IA, qual foi o problema? Qual é o problema da percepção? A IA não tem esse viés. Ela erra para um lado, ela erra para o outro também. Ela é até mais racional. Na verdade, ela é até mais racional. Entre errar para um lado e para o outro, ela vai errar para quem está certo. Então, assim, se for 42, ela vai botar 42 ou ela vai botar o mínimo para menor prejuízo provável. Ela vai tentar entender e falar assim, não sei se é 42, se é 420 ou se é 420. Hoje, como é que a gente faz? A IA vai olhar uma vez e vai falar assim, 420. Aí a gente vai fazer ela olhar de novo, aí vai falar assim, 42. Se tiver discordância, ela vai olhar uma terceira vez. Se tiver discordância, ela vai Mas se ela tiver olhando. que decidir, ela vai decidir por onde? Ela vai tomar a decisão pelo que for mais provável. E não pelo que não for dar problema para ela, entende? Então ela erra indiscriminadamente, para cima ou para baixo, a favor do cliente ou contra o cliente. E aí sim o cliente ia reclamar. Então a gente comparava esse erro, o erro do humano de 58%, né, do acerto lá de 42%, contra um erro de 5%, e a percepção do shopping é que a IA errava mais, porque ela errava eu acho que também não é só percepção, é porque o pessoal acha que a IA não erra. Também tem essa. Também tem uma isso. Coisa é humano, aí o cara fala. A outra é a IA não erra. Então eu botei na IA, tá tudo certo. Como se fosse assim, eu tô garantindo ali que eu não vou ter problema. É isso. Que ela vai me entregar. Só que aí é o que você falou, vem... uma frase que a gente tá falando, a humanidade não tá preparada para os erros da IA. Não tá. Por quê? Porque ela acha que o que a IA faz, ela vai substituir totalmente. E é o que você falou, querendo ou não, ela é uma inteligência artificial. Então, eu acredito que você tem que começar a treinar ela, fazer isso e acostumar ela. Que talvez ela vai chegar em algum ponto
onde ela acompanhe isso. Mas talvez ela não pense sozinha nos primeiros momentos. Ela vai acabar não pensando para não dar problema. Que é o que você falou, não vem dela isso. Não vem. Talvez seja o pensamento mais neutro que ela tenha. E a pessoa física, que nem tu falou, ela vai ficar assim, pô, vai ter que voltar todas as notas, vai ter que fazer isso. Pô, vou ser chamado a atenção porque eu errei 10 notas. Não, vamos botar aqui, acerta, se tiver mais eles vão reclamar, eu tiro 2 e eu sigo fazendo isso aí. É isso. Eu acho que assim, a gente falou isso, né? Que a humanidade não tá preparada pro erro da IA. E, assim, até esse nosso agente de avaliação de nota, ele tá melhorando. O que a gente tá rodando agora, os testes que a gente tá rodando agora, eu falei, ele tava acertando 95%, 96%, agora ele tá acertando 97%, 98%. Hoje, o número que eu tava olhando lá antes de sair do escritório era 98%. Mas ele nunca vai chegar a 100%. E aí esse é o ponto da humanidade não estar pronta pro erro da IA. Ele nunca vai chegar a 100, porque por natureza, se eu quiser uma certeza absoluta, isso é um código, isso não é uma IA. Se acontecer isso, acontece isso, isso é um código simples, isso não é inteligência artificial. Uma inteligência artificial, por natureza, ela acomoda interpretação. Ela te permite falar alguma coisa mais ampla para o computador, para a máquina, e ela te responder alguma coisa, interpretar o que você falou para ela conseguir te responder. E isso intrinsecamente causa erro. Ela causa um erro de interpretação, ela causa uma discordância. Você quis dizer uma coisa, ela não entendeu exatamente o que você quis dizer. Então, uma IA que não erra não existe. E se você me perguntar hoje, eu te diria que ela não vai existir nunca. Porque isso está no dado do problema, sabe? Isso não é a solução. Isso é inerente ao problema. E eu acho que, na maior parte do público, as pessoas partem do princípio que IA não erra. Uma máquina, ela não erra. Não, ela erra. A beleza dela é que ela erra. Na verdade, ela até foi feita para errar, pelo que a gente está vendo. Porque ela tem que maturar. E ela errando, ela vai aprender igual a gente. Só que ela aprende mais rápido, né? Ela aprende mais rápido. Pegando isso, qual tipo de erro que você acha que é mais comum você vê numa IA assim? Cara, depende muito do que você tá falando, assim. Vamos pegar um pouco do nosso meio, porque senão hoje em dia tem IA para tudo. Sim. Então, assim, pegando, eu acho que em dados, talvez em comportamento, ou em alguma coisa nesse sentido que a gente está trabalhando aqui, o varejo, porque eu acho que o que eu entendi aqui é o que vocês focam muito na absorção dessa informação e dessa geração de conteúdo, de quê? Para você saber como que as pessoas estão quando elas vão consumir, por que elas vão consumir, Sim. o que elas vão consumir, se baixar o preço, se compra ou não compra, os dias que devem funcionar as lojas, os horários. Então, assim, porque, querendo ou não, é o que você está falando. A gente, quando trabalha do outro lado, não do lado da Spots, mas do outro, você está ali falando assim, caraca, eu vou investir tantos mil. Pô, mas eu quero pegar na minha rede todo mundo. Por quê? Porque eu estou investindo tantos mil, eu quero o máximo de pessoas para poder estar consumindo. Mas aí, às vezes, é o que você falou. Antigamente, eu botava isso, às vezes eu dou um desconto, mas estou dando desconto no produto errado. Por quê? Porque eu não tinha a informação que aquele produto é de um consumo grande, ou de um consumo naquele horário, coisas do tipo. Tipo assim, eu não vou chegar e oferecer uma bebida alcoólica de manhã. Mas, é o que você falou, mas eu posso amanhã, de tanto puxar, falar assim, caraca, 11 horas tem gente que toma tal coisa. Só que eu vi o quê? Porque o cara levantou tanta informação que eu vi. Só que antigamente eu nunca ia fazer isso, porque eu ia falar que não tenho essa informação. A gente usava o nosso preconceito, né? E tá tudo bem, tá tudo bem. Assim, era o que a gente, como profissional de marketing, de maneira geral, era o que a gente tinha para trabalhar. Hoje a gente não tem mais só isso. Hoje a gente tem dado para trabalhar. O que eu acho que a dificuldade que a gente tá hoje no mercado, assim, convivendo no mercado, é que a gente está com uma geração de profissionais de marketing sanduíche. A gente tem ainda o marketing muito intuitivo, que ele ainda é presente. Normalmente as lideranças ainda são daqueles profissionais antigos de marketing muito intuitivo. E uma geração mais nova
que, de fato, está aprendendo estatística na universidade, sabe? Que está vindo mais preparado para o número. E o middle management tá sanduichado, porque ele já entendeu que o dado é importante, mas ele não conseguiu se livrar ainda de que você não pode ter preconceito, que é isso. Cara, não sei se eu não vou mandar uma comunicação sobre bebida alcoólica às 10 horas da manhã. Não sei. Se essa pessoa é difícil para quem não é. Vambora. É porque é o que você está falando. É difícil. A gente tem muita... Não vou usar a palavra preconceito, mas a gente tem muitas premissas que a gente usava a suposição. E hoje, o que está acontecendo com a inteligência e com a reestruturação de informação, eu posso me desmentir no que eu achava. Pô, aquele cara que é magro ali não faz isso, por exemplo. Ou aquele cara que é atleta, ele não vai comer fast food no shopping. Uhum. E aí eu chegar e ver que um monte de atleta, depois de uma corrida, ele vai chegar lá e toma um milkshake. Sim. E hoje pode acontecer isso. Por quê? Porque você pode, depois de tanto pegar informação, entender que as pessoas que mais tomam milkshake foram as que vieram depois do exercício, talvez com algum tipo de informação. Então, acaba que eu acho que juntou duas coisas. Primeiro, uma falta de informação que a gente tinha, e hoje você decupou as informações que você tem. Você teve os dois. Antes era a falta, hoje eu tenho a informação, ainda tenho uma decupagem para mim limpar mais ainda e chegar cada vez mais, e é o que a gente quer, é quase adivinhar o que o ser humano pensa, né? É isso. O objetivo, no final das contas, é esse, assim. E eu acho que, cara, a beleza, o bom profissional de marketing hoje, e assim, a gente convive com muitos clientes, tanto no shopping quanto nas lojas, e eu admiro muitos deles, assim, eu tenho o prazer de trabalhar com muita gente muito competente, e os que eu mais admiro, os que eu mais tô na reunião falando assim, cara, que legal, isso, são as pessoas que estão dispostas a vencer as coisas que já tinham estruturado na cabeça. É isso, assim. Eu sempre acreditei que o atleta não toma milkshake. Mas eu tô com um dado aqui que tá me provando que tem um volume razoável de atleta que toma milkshake nesse horário. E vale a pena eu investir nesse cara e vambora. E essa pessoa, ela consegue desconectar isso da cabeça dela e falar assim, beleza, essa ideia que eu tinha, eu vou jogar no lixo e vamos pra frente com o dado. É muito legal trabalhar com um profissional assim. Eu queria pegar uma pergunta um pouco sensível. Seria, como é que foi os principais e quais são, se puder falar alguns, não todos. Tá bom. Principais desafios enfrentados quando você começou a entrar nesses primeiros, principalmente nos shoppings. Tá bom. Porque, se não me engano, você atende mais de 200 shoppings, eu acho. Uhum. E nos grandes varejistas. Por quê? Porque essa galera, querendo ou não, ela é tradicional. A maioria tem de 30 a 50 anos. Uhum. Veio de uma outra coisa. Como é que foi a implantação dessa parte de IA e de métricas e tudo isso, de puxar e quebrar muito paradigma que estava preso lá no passado? Cara, assim, sendo extremamente sincero, tá? Vamos lá. Foram algumas etapas nesse processo. A primeira foi, eu e o Rafa, a gente tava vivendo o luto, que era assim, a gente acreditava que a gente estava fazendo, a gente tentava comunicar isso e assim, como nem eu, nem o Rafa somos pessoas muito comerciais, assim, a gente simplesmente não conseguia vender. A sensação que a gente tinha é que a gente estava gritando pro escuro. Assim, que vocês precisam entender o consumidor de vocês. Pensa o mercado de shopping, que você conhece bem, há 15 anos atrás... Eu tava nele. Ninguém pensava no consumidor final. Sim. Ninguém olhava o consumidor final. Assim, eu tô olhando o lojista e o lojista que fale com o consumidor final. Assim, querendo ou não, o shopping sempre ele olha para venda. Para venda. É que a gente ligado à ABL, não é isso? Isso. Então, assim, lá atrás mais ainda, o que você falou, ou a gente tinha volumetria de trazer as pessoas para o shopping, ou eu aumentar o número de venda. Eu não tinha o interesse que vou chutar, não sei se tem 10 anos. Tá bom. Mas deve ter uns 7, entre 5 e 7 anos. E aí ele começou a falar assim, bom chute. Eu dou valor àquele cliente. Ele começou, eu dou valor a esse cliente. Que é o quê? Vamos montar um plano de green, gold,
Fidelidade. Silver e tal, fidelidade. Por quê? Porque eu dou valor ao cliente. Naquela época, você falava assim, não, eu dou valor ao cara que gasta muito, sempre teve, e eu quero que muitas pessoas gastem muito no shopping. Então, as métricas, basicamente, eram essas. E era olhar assim, você vendeu muito? Tá, vendeu. Então, o que eu preciso? Vou repetir essa ação. Ninguém nem... É o que você falou. Eu acho que tinha um misto de falta de informação e do pessoal querer. Então, ele olhava assim, eu fiz a ação lápis vermelho de novo, vamos lá. E ela me trouxe uma venda de 1 milhão. Ele nem olhava se... Quer dizer, nem tinha esse tipo de informação do que foi feito. Tinha o quê? A gente fez o lápis vermelho e ela trouxe 1 milhão de vendas. Então, tá certo que daqui tanto tempo eu vou fazer outro lápis vermelho. Por quê? Porque eu vou pegar esse 1 milhão. O que a gente vinha é... Pô, o que será que fez? Mas você não tinha nem como tatear... Sim. Eu acho, né? Eu acho que o que mudou de verdade nesses últimos anos foi a granularidade. Eu acho que antes ele olhava-se o dado, tá? Mas é o que você falou. Cara, eu fiz isso e vendeu tanto. Hoje, eu fiz isso e vendeu tanto para esse cliente, para esse cliente. Ah, esse cliente é um cliente que me interessa porque esse cliente tem lifetime value, esse cliente volta no shopping. Esse cliente aqui, eu vendi, mas ele veio pro shopping e ele nunca mais voltou. Então, cara, eu tô fazendo alguma coisa na minha ação que eu tô trazendo um tipo de cliente que não me interessa investir. Só que também aí a gente tem que lembrar um pouquinho. 2012, o celular e as informações que a gente tinha estavam num momento totalmente diferente. 12 foi um ponto e depois 17 ele já começa a entrar num... Que é o que a gente está falando aqui. Isso. Hoje, querendo ou não, é o que você falou, você manda um negócio, o cara olha, ele apertou 10 vezes. Aí tu fala assim, pô, ele apertou 10 vezes e não fechou. Por quê? Aí tu fala, é preço, é entrega, é espaço. Aí você começa a decupar. Antigamente, o cara ia na loja, não comprava e você não tem... Se você não chegasse e tivesse um approach muito pessoal, que era muito... Eu não posso crucificar, mas era muito difícil. Você imagina, eu vou falar algumas coisas aqui, mas assim, tem promoção que os caras dão 35 mil, 40 mil brindes. Então, assim, você faz 40 mil, então, teóricos, 40 mil pessoas compraram aquele ticket. Como é que você chega em 40 mil pessoas no movimento de Natal, você já tentando vender, você com nota fiscal, então, assim, você não conseguia tirar. Hoje, com o advento de todas essas coisas, querendo ou não, a pessoa consegue estar no momento dela olhando no celular e responder, algumas respondem. Então, você já foi tirando isso. Então, para ficar mais claro para o público, o que acontece? Foi se juntando maiores características, informações e tudo. Por quê? Porque você tem o celular, porque você tem o histórico, porque a loja tem... Porque, pô, eu não cheguei a pegar isso de lembrar, mas, pô, imagina, sei lá, mais de 20 anos atrás, ou um pouco mais... 20 anos atrás, mais de 2006 por aí. Quando eu comecei a minha empresa, a nota era papel. Então, assim, você tirava a nota no papel, se você perdeu o papel, eu não tinha informação. A gente fazia o quê? O que era... Que hoje estão dizendo que morreu. Ele vai rir agora. Mas o Excel era o rei, né? Não é? O Excel não era o rei? Não, eu acho que o Excel continua sendo o rei para muitas coisas. Não, eu digo, mas assim, na métrica sua... Ele era o rei, por quê? Você botava uma pessoazinha, ficava um monte de gente do lado. Cássio, anota aí. Hoje foram 10 pessoas lá, hoje foram 20. E então você tinha que fazer muito mais layers e camadas de pessoas pegando. Sim. Hoje, pelo que você me falou, você manda... Claro que você tem uma puxada, mas você puxa tudo mais acurado. Por quê? Porque as pessoas querem informar mais, que é uma coisa que mudou também. Mudou muito. A pessoa que ela quer ser ouvida. Ela está disposta a compartilhar. Antigamente você chegava numa pessoa e falava assim, pô, você me dá essa informação? Não. Tanto que aí eu vou pegar um exemplo aqui. Eu peguei muito isso. O Outback, ele tinha um negócio que é dê sua satisfação e tua opinião, que eu te dou uma cebola frita ou um Coca-Boca Wings ou alguma coisa. Então, todo mundo queria lá e falar o que achou da operação. Por quê? Porque tu ganhava uma entrada gratuita. Então, assim, hoje muita coisa nem precisa dar, que a pessoa ela quer ser ouvida. Então, assim, também a gente passou por uma mudança de hábito e de comportamento também dos compradores. Eu acho que além disso.
muito. Assim, eu acho que essas estruturas elas continuam existindo, sabe? De você dá alguma coisa para pedir opinião. A gente academicamente até trata isso de uma maneira diferente, ou que a pessoa dá opinião. O Google tem um sistema muito bem difundido lá do Google Rewards que ele te dá centavos para você ficar respondendo perguntinha. A validade desse dado é diferente da validade de um dado de comportamento, por exemplo. Mas sem perder muito tempo com isso. Acho que teve uma outra coisa que mudou muito. Mais uma vez, não tem bala de prata, sabe? É sempre um incremental. São coisinhas que vão mudando, mas de fato teve um momento que para muita gente foi muito ruim, para a gente foi muito ruim também, mas que gerou uma movimentação muito grande em como o varejista enxergava as estruturas de tecnologia, e foi pandemia. Assim, tinha muita coisa que a gente falava pro varejista ou pro shopping que ele tinha que fazer, que ele tinha que conhecer melhor o consumidor dele para se comunicar digitalmente de maneira mais eficiente, e que eles não conseguiam entender porque não era a formação da empresa naquela época, que quando veio pandemia, quando veio o lockdown, as empresas foram forçadas a entender. Elas não, o shopping fechado, a pessoa não conseguia vir até o shopping. Então o shopping precisava ir até a pessoa. Como é que ela vai até a pessoa sem se saber ela não sabe quem é a pessoa? Então esse foi um momento importante na Spot. Assim, foi um momento que... Você acha que pode ter sido um momento de virada? Foi o nosso momento de virada. Até assim, falando de empreendedor para empreendedor, de cansaço, cara. A gente tava já no momento, eu e o Rafa, que a gente não aguentava mais, que a gente ficava tentando provar uma tese que a gente, por incompetência nossa, não estava conseguindo comunicar, e precisou vir uma pandemia para comunicar pela gente, pro mercado entender. E aí, o que eu tentava... a minha venda que tinha que ser ativa, ela passou a ser passiva. Todo mundo que eu tinha tentado vender antes e que eu falava, que tinha me escutado de alguma maneira, começou a voltar. Todo mundo que me achava maluco começou a voltar. Não, aquele negócio de legislação de dado, como é que é de privacidade que você falava? LGPD. Esse negócio faz sentido mesmo. Faz sentido. Você tem que estar preocupado com a LGPD. Então foi um momento importante pra gente. Assim, 2020 e 2021 foram anos Aproveitando isso, você falou um pouquinho, como é que hoje, uma coisa que eu tenho dúvida às vezes, é a LGPD nesse momento que a gente está vivendo. Porque no Brasil, nem todo mundo, acaba que os shops e essas grandes corporações têm, mas em empresas de médio a pequeno, o pessoal não se preocupa muito. Como é que você vê você que lida muito com dado e informação de todo mundo, como é que você vê essa transformação da pandemia para cá e esse lado do LGPD, né, nesse momento? Ótima pergunta, assim. E é o tipo da pergunta que eu gosto, porque são aqueles assuntos que eu acho interessante, porque eu trabalho com isso, e eu acho que ninguém mais acha interessante. Não, é porque você tem lugar que você chega na mesa, igual tem a famosa IA em tudo, você pergunta pro cara, não, tá dentro da LGPD? Tá. Todo mundo fala que tá. Uhum. Aí tu pergunta, tá bom, mas como é que tá hoje a LGPD? Não, mas aí eu não sei. Então, assim, tem empresa, muitas empresas, quem não presta serviço para empresas do exterior, eu, por acaso, prestei, então lá atrás eu tive que fazer uma adaptação em várias coisas. Porque na Europa, isso aí, o marco foi entre 11 e 13, 2011 e 13. Então, quem tinha negócio lá fora, se você não tivesse adaptado, o cliente que estava aqui não poderia. Então, muita gente não pegou. No Brasil, teve que meio que... É que a pandemia foi forçando todo mundo a ser feito meio que a toca de caixa. Então, por isso que eu acho que é legal dar uma informação para, às vezes, para todo mundo, até empresas que são maiores, mas que não precisaram ter essa forçação, ela entender um pouco desse lado. Cara, a LGPD, eu sou super fã da legislação, tá? Eu acho que é uma legislação muito bem construída. Até porque em muitos casos, assim, na sua maioria, ela foi baseada na GDPR, que era a legislação europeia, que era mais antiga e que mais ou menos... Foi modernizada, né? Então, a legislação é bem boa. Ela é até muito diferente da maior parte das leis do Brasil, assim, porque ela te dá muita margem de manobra, assim. Ela tem muita coisa que ela não define, que ela fala assim, isso pode se for razoável. E você fala, mas o que é razoável? Não sei. Entendo que é razoável e vambora.
Mas eu sou muito fã da LGPD, acho que é uma legislação muito bem feita. Mas, cara, de fato, assim, eu acho que as empresas grandes, todas se preocupam. Não, eu conheço muito bem a estrutura de LGPD de muita empresa, porque a gente trabalha com dado. Tem empresa que é muito bem estruturada, tem empresa que nem tanto. E as empresas médias e pequenas têm mais dificuldade. Mas, assim, e aí eu vou te falar uma coisa que eu te garanto que não é da boca para fora. A gente na Spot acredita que por como a gente tem, dada a nossa penetração no mercado, a gente tem uma responsabilidade moral e social de caminhar com isso, de ajudar os nossos clientes a caminharem com isso. Então, hoje, quando a gente fecha um cliente, os shoppings tendem a ser empresas maiores, né? Mesmo os shoppings pequenos tendem a ser empresas maiores. Sim, porque ele já lida com dado, ele tem muita terceirização de empresa grande, então ele não consegue fugir um pouco disso. Não consegue. Mas a gente tem muito cliente, e aí em outros produtos de varejista direto, que às vezes eu tenho uma lojinha uma loja, um cliente que tem uma loja, ou tem 3 lojas. Ele não tem, isso não está estruturado na cabeça dele, e eu acho que nem é razoável. Acho que nem mesmo a Agência Nacional de Proteção de Dados olha para esse cara e fala assim, ele tinha que estar fazendo tudo certo. Sabe, entende-se que existe um processo de maturação. Mas, como esse cara não está estruturado, quando ele está fazendo implantação de um produto nosso, a gente tem um produto que é super eficiente para o varejista, que são aquelas agendas do vendedor. Assim, tem um vendedor da loja ali, que quando ele não está fazendo nada, eu tenho um app que são missões para esse vendedor, falando assim, cara, agora que você não está fazendo nada, fala com o cliente tal sobre isso. Manda um WhatsApp para o cliente tal sobre isso. Arruma a arara que está desarrumada. Então, mas isso é tipo gamificação, não? Super gamificado. A gente acredita que só funciona se for muito bem gamificado. E ele funciona, tá? Assim, hoje eu te diria que esse produto bem operado, ele vai variar entre 25% a 40% das vendas daquela loja. É muita coisa, tá? Esse produto é um produto que uma loja pequena pode usar. É isso. O pai da minha esposa, que tem uma loja lá no interior de São Paulo, ele consegue usar esse produto e ele obviamente não tem uma estrutura de LGPD feita, mas quando eu estava implantando lá, que a gente sentou com ele e fez? Vamos fazer o seguinte, cara, para você jogar um cliente para dentro da tua base de dados, ele deveria aceitar um termo de comunicação. Então, mas como é que eu faço isso? Cara, vamos botar aqui um totem para o cliente ir lá e te dar uma autorização. Então, a gente tenta empurrar esse negócio para frente. E aí, como a gente tem muita capilaridade, eu acho que a gente consegue. É óbvio que eu tenho o cliente que vai virar para mim e falar, não me importo com isso, e aí, tira isso aí. Tudo bem, eu não sou pai deles. Como o mercado, em todo o mercado, como no mercado todo, tem os dois lados. É isso. Mas a gente tenta, e eu acho que a gente consegue. Uma outra pergunta foi, você falou aí que a pandemia mudou. Como é que foi o processo de implementação da IA e de todas essas ferramentas, já que você estava num momento pulsante, indo muito atrás e depois você parou. Então, quando chegou a pandemia, querendo ou não, você deve ter ficado super exacerbado de coisas. Por quê? Porque você, com 2, 3 meses, o shopping já estava um maluco de estar fechado. E querendo ou não, vamos dizer que hoje eu acredito que você tenha muito cliente shopping, né? Muito. Então o shopping começou assim, me ajuda aqui porque eu preciso botar o negócio para girar. E foi enchendo. Como é que foi essa implementação da IA nesse sentido? Tá, vamos lá. Ou até na Spot Metrics, em outras ferramentas, não só a IA, mas eu acho que principalmente essa outra parte que era o que eles precisavam muito. Sim. Cara, e aí eu vou falar, talvez seja o pior conselho que eu posso dar para um empreendedor, porque, assim, hoje é muito claro para a gente que foi um erro, tá? A gente errou. Só que, tanto eu quanto o Rafa, a gente é meio maluco. Então, a gente acredita nesse negócio
E mesmo antes de pandemia, a gente quase não tinha cliente, a gente ia empurrando o produto para frente. Então, a gente tinha um amigo nosso que foi CTO da Spot há muito tempo, que é o Paulo, que era um cara de... Ele, por origem, ele é um cara de segurança da informação. Então, cara, você olhava para a estrutura de segurança da informação da Spot com, sei lá, 3 clientes, você acha... Vocês estão construindo a NASA? Porque a gente sempre fez um negócio muito bem estruturado. E isso tá errado, tá? Você que é empreendedor que tá assistindo a gente, isso tá errado, não faz isso desse jeito. Porque o gasto que a gente teve foi gigantesco. Só que qual foi a sorte que a gente deu? Quando a onda veio, a gente estava muito preparado. Então, foi um erro que deu certo, mas tecnicamente foi um erro. A gente não deveria ter montado uma empresa tão estruturada assim antes para esse volume. E hoje, pegando um pouco umas reflexões que a gente vai fazer, mudança. Como é que você tem visto essa mudança aí no mercado do varejo físico, com todas essas coisas de tecnologia, com essas vendas de entrega agora em shopping, com tudo isso? Como é que você vê isso? Cara, assim, sempre que eu falo que eu trabalho com varejo físico, com tecnologia para varejo físico, para uma pessoa que não conhece, a pessoa vira para mim e fala assim: teu mercado vai acabar. E eu falo assim: tá, vamos lá, por que você acha isso? Porque tá indo tudo pra internet. Tá bom. E aí, eu acho que tem várias nuances dessa frase, tá? Uma delas é que a pessoa, ela não consegue analisar, ela não consegue ver que, por exemplo, cara, e-commerce é e-commerce há 20 anos. O e-commerce nem na pandemia passou de 30% do varejo. O consumo, ele é social, de alguma maneira. Mas hoje você teria... Vou fazer uma pergunta indiscreta. Tá bom? Hoje você teria essa relação que eu acho difícil de ter toda, mas é a relação de ver a informação, o varejo físico num shopping versus o varejo digital das lojas do shopping. É como se fosse um versus, para você saber assim, você deve ter um acompanhamento de ano a ano, como é que estava vendendo, se for aumentando ou não. Só que a gente vê que o varejo aumenta. O varejo aumenta. Então, assim... Então, como é que você lida com esse... O varejo aumenta e esse próprio crescimento de... O varejo também aumenta no e-commerce. No e-commerce. E aí? Cara, eu vou falar uma frase assim, que eu acho que isso é um exercício, tá? Você usou a expressão, será que é um versus? Não é um versus. Assim, na verdade, os clientes, que o cliente ou o dono do negócio, ele acaba sempre colocando um ou outro. Ele não consegue ainda, a maioria, ver que são... Você vai vender um pouco no varejo físico, vai vender um pouco no influencer, você vai vender um pouco no varejo digital, você vai vender um pouco, sei lá, no TikTok Shop, tu vai vender um pouco no cara que revende, no distribuidor. Ele tem uma dificuldade de ver isso. Ele tem, e é porque agora a gente tá falando de omnicanalidade, né? E o assunto, assim, apesar da gente não ter ido por esse caminho, o assunto é omnichannel. E, cara, tem uma frase que eu cunhei e eu forço ela o tempo inteiro, porque eu acho que é uma frase importante, uma frase boa. Omnicanalidade é um exercício de humildade. Omnicanalidade é você entender que você não consegue direcionar o seu cliente, que você tem que estar presente para o seu cliente quando ele quiser comprar. Então é isso que você está falando. Não é que o Luiz só compra online. O Luiz compra online às terças-feiras à tarde, porque toda terça-feira à tarde ele toma café com o sócio dele e aí o café reage com ele de uma maneira que ele prefere comprar online. E aí, quando eu quiser comprar online, o varejista ele tem que estar disponível para eu comprar online. E quando eu quiser comprar fisicamente no sábado, quando eu vou almoçar fora com a minha esposa e a gente passa na frente, o varejista tem que estar ali. Então, omnicanalidade é humildade, é você entender que você não direciona o seu cliente, que você tem que estar presente para o teu cliente. Mas aí vem uma pergunta, se a gente está cada dia com mais informações,
a gente não deveria estar quer dizer, a gente deve estar, né? Mas a gente não deveria estar tentando ver quais desses canais funcionam melhor para mim dispersar menos nesses canais? A gente... Quem opera isso bem tá olhando isso. Mas Só que são poucas pessoas, né? são poucas pessoas. E eu acho que isso que você tá falando, pô, Cássio, isso é a faixa preta, assim, coral. Tá, eu vou te Tá. fazer uma pergunta dando um nome de uma empresa Tá bom. que para mim... Vai me complicar, mas vamos lá. Não. Todo mundo sabe, porque para mim ela é no mercado, ela é um expoente de tudo. Tá bom. Então eu acho difícil ela não estar olhando para isso. Por mais que nos últimos anos ela, para mim, veio quase me dando uma decepção em algumas coisas. Tá bom. Coca-Cola. Tá. O que acontece? A gente fala muito de... a Coca-Cola já parou de fazer propaganda e perde mercado. Ela já demonstrou essas coisas. Então, quando eu olho a Coca-Cola, eu vou usar a Coca porque ela é, querendo ou não, ela é uma marca grande, todo mundo fala, então não tem muito, eu acredito, muito problema em falar algumas coisas. Só que você vê que ela está em todos os lugares. Você vê que ela tanto que ela era só refrigerante, ela passou para água, ela passou para isotônico, ela passou para comida, ela passou para fit. Então, ela foi tentando olhar. Só que você, às vezes, vê outras marcas que são grandes às vezes, que a gente não sabe dizer se foi sorte ou não, se acertou numa veia, ela cresceu gigantescamente, mas parece que ela não olha. E a Coca, ela dá a entender que quase tudo dela foi... Muitas coisas dela, vou botar muitas para não ficar quase tudo, que elas foram feitas sendo pensadas. Porque parece que ela sempre está olhando isso que você está falando. Ela atende vários lugares, mas ela é o quê? Ela está baseada em informação, ela está tentando acompanhar, ela está tentando ver. E, às vezes, você pega a gente grande... Eu vou dar um exemplo grande agora que passou por... Casas Bahia, por exemplo. Que, cara, ao mesmo tempo era uma empresa gigantesca e era para, a princípio, estar olhando isso. E num mercado que é sinistro, que ele mata mesmo, que é o varejo, ele ficou um tempo sem olhar e ele tomou um tombo. Então, assim... e aí é a pergunta que eu estou te falando. As empresas realmente olham para isso? Tá. Seus dois exemplos são exemplos, para mim, difíceis. Os dois são difíceis de trabalhar. Um, porque Coca-Cola é minha cliente e eu entendo alguma coisa das estratégias dele, e aí eu tenho dificuldade de... Cara, o que eu posso trazer, o que eu não posso trazer? Sim. E Casas Bahia não é meu cliente, então eu não conheço nada. Mas se quiser ser, tamo aí. Cara, o que eu tenho certeza que eu posso falar de Coca-Cola? Eles olham muito omnicanalidade, tá? E aí, eles estão muito bem posicionados no que a gente estava falando antes, de entender que é um exercício de humildade. E entender que, apesar de ser um exercício de humildade, marca forte te ajuda. Porque na hora que o cliente pensar, ele pensa em você primeiro, e aí, esteja ele no ambiente digital, esteja ele no ambiente físico, ele vai tomar a decisão por você se você estiver ali disponível para você. Não precisa estar na cara dele, você pode estar ali por perto. Sim, mas a gente está olhando para um lado, e aí eu vou trazer um pouco... a gente vai intercalando, que é por quê? A Coca tem isso por quê? Que ela se força a estar em tudo, em vários lugares. Você pode ver. Muito. Ela pegou, por exemplo, ela comprou o nosso mate. Ela poderia fazer igual as outras e falar assim, não, eu vou convencer todo mundo a comprar a Coca. Mas ela não. Ela chegou lá, vou comprar o mate. Eu vou comprar a Suco Del Valle. Eu vou chegar nisso. Então, assim, por mais que ela bote a cultura dela, ela tem tudo isso, ela tenta. Sim. Então, tem outras pessoas que, o que você está falando, outras marcas, que ela fala, não, eu vou convencer, eu vou fazer isso. Então, assim, ela talvez perca um pouco mais porque ela dispersa, e ela tem que ter, que é o disperso, é o omnichannel, de estar em todos os lugares, mas ela também ganha mais porque ela faz isso também. É meio que o que é ruim é o bom. Quase que isso. Quase que... Assim, é porque uma coisa é portfólio diversificado de produto, que é isso que você está falando. Pô, o exercício é o mesmo. É a mesma humildade de você falar assim, eu tenho que estar nos canais, eu tenho que estar disponível nos canais e eu tenho que estar disponível no tipo de produto que eu vou oferecer para o meu cliente.
A força de convencimento que uma empresa tem, ela é limitada. Eu não consigo forçar. E, na verdade, eu nem deveria tentar forçar. É muito mais fácil eu montar minha posição na cabeça do cliente e estar disponível para ele quando ele pensar em mim, do que eu tentar convencer o cliente a uma coisa que ele não necessariamente quer. Requer muito mais energia. Então, você ter um portfólio diversificado de produto te ajuda pra cacete, é o que você falou. A Coca-Cola não, comprou... eu dei um exemplo porque é o mais fácil, que na verdade, assim, se você olhar, é que nem você vai falar de channel, a Coca, ela tá em tudo que é lugar. Eu vejo, e vou dar um outro exemplo, acaba sempre caindo em marca e não tem como. Mas, por exemplo, eu comecei a gente teve um contato com a Bali, energético, comecei a beber ela, só que eu fui pro sul. Você vai no sul, você vai em Floripa, você vai a esses lugares, e qualquer lugar eu acho produto, em qualquer lugar eu vejo Bali. Cara, aí eu ando no Rio, eu quase não vejo Bali. E é uma marca hoje, estava dizendo que estava passando em volumetria da Red Bull. E aí eu vou em São Paulo, eu vejo em algum lugar. Então, agora, Coca-Cola, você vai em qualquer lugar, você vê Coca-Cola. É que nem antigamente tinha propaganda. Pô, tu vai lá no deserto, tu tá lá com a maquininha, tem uma Coca-Cola. Então, querendo ou não, eles se fazem presentes. Eles buscam isso. Eles podem ter todas as outras coisas. Ok. Eles podem ter muito dinheiro? Pode. Só que eles são grandes, têm muito dinheiro, mas eles vão lá e fazem. Tem muita gente que cresceu, acertou, fez em outras coisas, só que fala assim, não, funciona isso porque ela é Coca-Cola. Não, eu não acho que funciona. É que hoje ficou mais fácil falar que funciona isso porque é Coca-Cola. Por quê? Porque ela faz muito. Eu tenho discussão direta. Ontem mesmo estava discutindo com um cliente, aí ele chegou para mim e falou, pô, mas para mim não é interessante, estou começando um produto novo, fazer isso. Falei, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tá certo é você ou a Coca-Cola? Aí ele falou, a Coca. Ele, mas... Falei, cara, o problema é que hoje fica fácil dizer que a Coca-Cola acertou. Por quê? Porque ela já fez. E outra coisa, ela não vai chegar aqui e falar assim, o Luiz vai saber porque trabalha lá. Mas ela não vai falar assim, pô, eu perdi 100 milhões de dólares quando eles trouxeram a Cherry Coke pra cá e se ferraram. Entendeu? Então, assim, não, ela faz o quê? Ela troca, ela tenta, ela faz... Você vê, não acertei, errei, troquei, mudo de... Ela, na verdade, assim, por mais que ela seja grande de tamanho, eu acredito que ela é uma empresa grande de tamanho, eu não vou dizer veloz, mas ela tem uma velocidade maior pro tamanho que ela tem do que muita gente grande que anda... Que nem a gente tá falando, é um transatlântico que anda... uma velocidade... Ela é quase um transatlântico que anda na velocidade de cruzeiro. Rápido. Porque eu acho que tem... Assim, além de ser meu cliente, é uma marca que eu gosto, que eu sou consumidor e tal. E eu acho que, pô, parte da admiração pela empresa e pela marca é que eles são grandes e eles usam o tamanho dele, eles usam a quantidade de dinheiro e o conforto, entre aspas, que isso traz, para estar disposto a errar. Assim, eu vou tentar um negócio diferente. Vamos fazer Cherry Coke. Funcionou? Não funcionou. Tá tudo bem, não quebrei a empresa, segue a vida, vamos adiante. Eu acho que eu, aí como empreendedor de uma empresa menor do que a Coca-Cola, obviamente, eu tenho menos margem para erro. Eu posso errar menos. Mas isso não é desculpa para eu não tentar coisa diferente. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que você pode errar com controle, que é o que a gente está falando. Agora, você deixar de tentar... E hoje deixar de tentar ainda é um problema maior. Por quê? Há 10, 15 anos atrás, que a gente está falando, eu podia não tentar e eu não sabia nada. Sim. Hoje eu olho o mercado, todo dia ele está se movendo. E qual é a facilidade? Eu tenho dados. Eu posso não ter todos os dados que a Spot me dá, mas eu tenho dados. Tu vê assim, que nem a gente está falando aqui, a Coca está mudando. Eu li esses dias, por exemplo, que a Pepsi está indo para o ralo. Por quê? Porque o Ozempic, o Mounjaro, ele mudou o consumo e a Pepsi não é que ela era muito grande, ela tinha muito portfólio de comida e diminuiu o consumo em 40 anos. Foi a primeira vez que diminuiu 2% de consumo nos Estados Unidos, que é um negócio... E isso afetou ela. Por quê? Porque ela tinha a Lay's e a outra linha toda. Só que o que acontece? A Coca ficou muito... A Pepsi ficou muito confortável. Por quê? Porque na comida ela ganhava muito.
Então, ela não foi, talvez, aumentando o portfólio, entrando em outras áreas que a outra estava. Só que o quê? Ela veio vendo isso. E é o que a gente discute em muitos clientes. Às vezes o cara... É uma pergunta que a gente fica na cabeça. E a gente, porque... Fala a gente, porque a gente sempre está procurando coisa diferente. Está querendo fazer a transformação. Por mais que a gente bata com a cabeça na parede, por mais que a gente demore mais, a gente fica sempre buscando alcançar aquilo que a gente está lá. Então, você fica querendo, pô, será que eu tenho que mudar um pouquinho a rota? Será que eu... É o que você falou, eu só tenho que controlar esse instinto da mudança para não me prejudicar. Agora, não quer dizer que eu vou ficar aqui olhando e falando assim, pô, o mercado está mudando totalmente. Pô, eu estou tendo que vender outro produto. Pô, e eu vou continuar lá. E eu já escutei de vários donos assim, não, mas eu há 30 anos vendia, hoje eu vendo também. Mas o mundo é dinâmico. Cara, eu sempre falo muito para os nossos clientes que, no mínimo, você tem que tentar. No mínimo, testar alguma coisa diferente, você tem que testar. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem um produto que eu acho que hoje é o produto que eu mais gosto de trabalhar na Spot, que é o Spot Ads. O que a gente fez, tá? E aí também, em compliance com a LGPD, tudo certinho, a gente é preocupado com essas coisas. O que a gente fez? Como eu tenho cliente varejista, loja, e eu tenho cliente shopping, eu virei para esse cliente aqui e falei, tá, você tem o CRM seu da Spot que você está usando. Você tem, sei lá, 500 mil clientes que estão cadastrados aqui. E você está mandando comunicação para eles, tentando aumentar a venda com esses caras que você já conseguiu capturar. O shopping que você está inserido, você falou, passam 2 milhões de clientes todo mês. Você tem interesse em trazer a tua comunicação daqui para cá, em compliance com a LGPD? Pô, tenho. Beleza, vai ter que remunerar o shopping, você vai ter que remunerar a estrutura, vai ter que remunerar o disparo, mas, pô... Você tem um grau de assertividade provavelmente maior. Provavelmente. E aí o que eu falo para esses caras aqui? Testa. Assim, o ROI é altíssimo, tá? Por que eu gosto de trabalhar com esse produto? Porque, como eu tenho muito dado aqui, e eu tenho muita criatividade aqui, eu tenho um conteúdo muito positivo aqui, eu tô juntando duas coisas que fazem uma comunicação funcionar bem. Então, esse cara aqui que tem um conteúdo super legal, falava com pouca gente, e esse cara que tem dificuldade de gerar conteúdo, tem um monte de gente para falar, mas não tem conteúdo para disparar. Então, quando eu começo a juntar as duas coisas, é uma comunicação muito bem feita e o ROI é gigantesco. Então, hoje, eu já sento com os clientes mostrando o histórico. Ah, cara, a marca tal fez a campanha assim, o ROI foi 3,5 vezes. É mais fácil de convencer. Mas os primeiros clientes que toparam, eu falava, testa, qual vai ser o seu custo? É baixo, sabe? Para você testar e eu vou te devolver dado. Para você saber se esse negócio funcionou ou não. Tem um monte de gente que não topou. Ah, não, pô, é isso. Tem 30 anos que eu vendo tanto aqui, não preciso me preocupar com isso. Pra quem topou, hoje, para mim, eu trato de uma maneira diferente. Assim, o cara que apostou nesse produto comigo lá atrás é um cara que hoje tem acesso a esse produto de uma maneira diferente do que o cara que não queria. E aí, o que a gente começou a fazer? Pô, o ROI é tão legal, que será que faz sentido, se o shopping estiver disposto a remunerar essa base deles, eu levar isso para outras marcas também que fazem sentido com o posicionamento do shopping? E aí foi aí que Coca-Cola se tornou minha cliente. A gente começou a fazer campanha da Coca-Cola dentro dos shoppings usando a base de dados dos shoppings. Cara, o produto é super legal, mas se a Coca-Cola não tivesse disposta a testar... Mas é o que a gente tá falando. Ela tudo bem, ela pode arriscar, mas tem coisas, às vezes, que pode também estar no DNA dela de querer buscar isso, de buscar esse diferencial ou cada vez subir mais. O pessoal diz, vou dar outro exemplo aqui de marca que é muito milimétrica nos investimentos. Ela é a Philip Morris. Por quê? Eu lembro de um caso aqui, eles contaram, um cara que eu atendi, que eles eram obrigados a usar o lápis
até o final. Aí, o que isso tem a ver? Aí ele me explicou. Falou, Cássio, a gente tem muito assalto, a gente tem mais de 90% de imposto e a gente tem tudo muito controlado. Então, tudo pra gente é metrificado. Por quê? Porque hoje nossos custos ficam ali na margem, então eu tenho que ser muito assertivo. Então, tudo eles... Vamos fazer esse teste e ver quanto dá. É o que você falou, eles testavam, mas numa medida pequena, iam subindo. De acordo com... Então, só que eles eram uma firma, uma empresa, e são até hoje, que eles têm muitos dados em cima de tudo. Pô, se fizer isso, entrega isso. Se comprar tanto, entrega tanto. Então, assim, por quê? Porque o mercado deles fez isso. Só que a gente vê no mercado brasileiro, às vezes, muitas coisas foram enxurradas. Então, o cara vendeu, o cara acertou. Não que ele tenha um desmérito, não. Mas ele não estava tão apertado igual aconteceu. É igual a gente comparar 5 anos atrás. Algumas coisas não estavam girando nessa velocidade, até por causa do mundo e das outras coisas. Então, eu vejo muito esse lado que você está falando. Mas, pegando esse lado da Spot, que vai ser o Spot Ads, como é que você enxerga isso para o final desse 2025? Como é que está o crescimento e o trabalho para isso? E como é que você vê isso para o mercado de 2026, ele pegando um pouco mais de força? Cara, é o que eu falei. Hoje é o produto que eu mais gosto de trabalhar. Assim, é o produto que eu dedico mais tempo meu, pessoal, que a gente está super envolvido no dia a dia do Spot Ads. A gente vai ter uma Black Friday muito forte mesmo, assim. Acho que vai ser o maior volume de disparo que a gente vai fazer. Mas hoje esse disparo, como é que ele é pop-up, ele é SMS, como é que ele... A gente trabalha todos os canais, tá? Então, depende muito do shopping. Como a gente, no final das contas, o Spot Ads ele foi desenhado para ser uma maneira do shopping remunerar a base que ele gastou dinheiro montando. Então, ser remunerado por dados. Ser remunerado pelos dados que ele conseguiu construir. Então, eu dependo do canal que o shopping construiu. Então, se você tem um shopping que tem vou te dar um exemplo que você vai achar que é antigo e não é. Cara, se você tem um shopping que tem um e-mail marketing muito bem estruturado e não é antigo... Não, eu recentemente falei com alguém de shopping, falei assim, pô, mas você manda isso aí, não atinge... Não, existe até porque eu acho que para organizar é mais fácil, que o WhatsApp a gente recebe muita coisa. Muita coisa. Você se perde. Eu até uso, mas eu vejo muita gente não. Aí eu cheguei para um cara e perguntei assim, pô, mas e esses WhatsApp do e-mail, funciona? Ele falou, pô, tu não tem noção. Eu falei, como assim? Ele falou, tem shopping, claro, tem shoppings. Tem shoppings, sim. Ele falou assim, que eu tenho muito retorno. Eu falei, sério? E aí, realmente, eu falo aqui, eu não acreditaria. E se ele me falasse hoje, eu falaria que ele manda e muita gente joga fora. Mas ele falou que na linha dele, ele tem muito retorno. Aí eu acho que a gente vai entrar de novo em como o mercado de shopping foi estruturado, né? Quando a gente começou a entrar no mercado de shopping, de vez em quando a gente recebia cliente, o shopping enorme e tal, vamos tombar a base de dados para vocês, eu usava um CRM super antigo, vamos começar a usar vocês, tá bom. Vamos fazer a migração de dados. Aí a gente pegava e falava assim, tá bom, recebemos os dados de vocês aqui, a base de clientes de vocês são 200 mil clientes. Aí o cara virava assim, não, meu número é 700 mil. Eu falava, não é. É 200. Na verdade, ele pegava os 700 mil que estava na tabela e você limpava um dado, não é isso? Exatamente. Então, como a gente, na migração, a gente limpava o dado, a gente via se o e-mail era válido, se o telefone é válido, se tinha dado real, se o CPF, às vezes o CPF era real, assim, cara, validador de CPF é a coisa mais antiga do mundo, sabe? Alguns shoppings sequer se preocupavam em fazer a validação de CPF. Eu falava, cara, esse aqui é o volume que você tem para trabalhar. Você quer construir uma base maior? Vambora, deixa eu te ajudar. Mas vamos trabalhar com dado real e não com dado de que você vai ficar feliz? Que o meu número é 700 mil. É o que você está falando. Também teve, como tudo a gente falou, teve as épocas. Então, antigamente, os caras recebiam sem ter esse check-in, sem ter um monte de coisa. Então, ele recebia de qualquer jeito. E ele botava lá. E ele, na hora de disparar, dispara tudo aí. Não tinha ninguém que ficava no recheck, nessa outra coisa. Ninguém ficava tanto em cima do ROI disso. Por quê? Zero. O próprio shopping
que ele olha, mas eu ainda não acho que ele olha como ele olha outras coisas. Não. Por quê? Porque ele não viu, e é uma discussão que a gente tem, eu acho que ele não viu onde ele tem um potencial de ganho muito grande aí. A hora que ele entender que isso pode ser 10% de um faturamento de um shopping, ou algo nessa magnitude, vai acontecer igual na época do Covid. Eles vão começar a dar uma aceleração muito grande nisso. Eu acredito que o Ads tem capacidade de ser uma receita relevante para o shopping. Assim. Hoje ele já é. Hoje eu já tenho cliente shopping que, cara, o nosso Spot Ads já está ali na linha de receita de uma maneira relevante. Importante. E eu acho que dá para ser muito mais do que isso. Mas, plugando com o que eu estava falando antes, eu acho que isso também foi evolução. Do cara entender que, não, tem uma base gigantesca, isso não servia para nada. Aí, depois disso, limpei minha base, e é uma base que, de fato, é uma base que eu consigo interagir. Aí, depois começou a ter... Isso eu tô falando, assim, 5 anos atrás, tá? Nem tem tanto tempo assim. Os shoppings tinham alguns shoppings que tinham... O marketing tinha meta de disparo. Eu assim... Mas por que vocês têm meta de disparo? Ainda não tem algumas redes. Não vamos falar sobre isso. Por que você não tem meta de abertura em vez de meta de disparo? Por que você tá olhando o topo do funil em vez de olhar a base do funil? Não, porque tem que gerar volume. Beleza. E hoje, de fato, cara, eu acho que tem muito shopping muito bem estruturado. Estamos sentados num shopping de uma administradora super bem estruturada que, de fato, tá olhando aquele canal de comunicação e entendendo aquele canal de comunicação como uma coisa importante para o shopping. Esses shoppings que estão bem estruturados, cara, eu te diria, índice de abertura média de e-mail marketing, 40%. Assim... É um número gigantesco. Gigantesco. Então, vamos lá. Juntando isso com ads. Então, se o shopping tiver uma base de e-mail marketing bem estruturada, é e-mail marketing que o ads vai usar. Se o shopping tem um app que ele consegue fazer push, é push que a gente vai usar. Se ele tem SMS, é SMS que a gente vai usar. Então, os canais do Spot Ads, eles, no final das contas, eles são o canal do shopping. E é isso que eu ofereço para a marca. Você se adapta à realidade dele. Exatamente. Você acha que esses apps, eles ajudaram muito nessa... Tanto no alcance de informações e também nesse relacionamento com o cliente? Acho que sim. Eu acho que o app... Você está falando de app de shopping, né? Isso. App de shopping... Que hoje virou, de uns 3 anos para cá, virou uma febre. Virou uma febre. De todo mundo ter, eles botarem estacionamento, eles validarem nota, de fazer tudo isso, tentar jogar tudo para a operação do app. Sim. Cara, eu acho... Assim como eu estava falando para você antes, com outro exemplo que a gente estava falando, isso é o faixa preta, sabe? App é difícil de trabalhar. Você tem que ter uma empresa muito bem estruturada para não se perder no dado falso e trabalhar bem o shopping, trabalhar bem o app. Porque não adianta nada você gastar dinheiro para fazer um app que minimamente funcione. Gastar dinheiro para fazer comunicação desse app. E aí falar assim, não, tenho X downloads. E aí você vai olhar o número que vem depois desse número, que é, não, tenho X downloads, mas 80% das pessoas desinstalam na primeira semana, aí isso não tem valor nenhum. Então, você operar bem um app depende de você ter uma empresa bem estruturada que vai operar bem esse app. Depende de você trazer conteúdo para esse app. Conteúdo não o que você se importa, o conteúdo que o cliente se importa, o conteúdo que seja relevante para o cliente. Então, como você estava falando, hoje virou uma febre. Eu acho que sempre virar uma febre é um problema, porque aí tem gente que não está estruturado para fazer, que resolve fazer. Mas isso aí tem um bom... Porque tem um boom no mercado, vira mais falado. Na verdade, a gente só vai ter que amadurecer mais. Tem que amadurecer. Esse boom de app que a gente está vivendo hoje, o app do shopping, ele é o segundo boom, na verdade, porque a gente esqueceu do primeiro. Há 10 anos atrás, talvez, todos os shoppings resolveram que iam fazer app, todos eles fizeram, e aí... Eu nem lembro muito 10 anos atrás. E aí eles migraram, teve um movimento muito forte dentro das administradoras que, não, esse app não funciona. Em um determinado momento ficou carimbado assim, app não funciona, porque todo mundo desinstala. Aí eles migraram para aqueles
Smart Site, aqueles apps que são um browser, no final das contas. Tem alguns que ainda são isso. Tem uns que ainda são isso. E aí começou-se a voltar pro app agora com as empresas um pouco mais bem estruturadas. É porque o app hoje, eles botaram o estacionamento, aí te prende mais. Eles botaram algumas funções realmente funcionais e aí você acaba, querendo ou não, você tendo que ficar. É igual, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo botou o Zona Azul. Aí você, exatamente, querendo ou não, você fala assim, eu não vou usar isso, mas tu chega lá, pô, aí tem que botar a placa do teu carro e liberar. Aí tu não tem mais o ticket igual que tem aqui no Rio. Então tu tem que ter ele. Tem que ter. Querendo ou não, tu vai ter que ter ele. Então eu acho que nesse momento as empresas, elas foram entendendo aí o que você tá falando, que elas tinham que botar coisas de relacionamento contínuo dentro de lá. E aí ela foi tendo uma adesão maior. E antes não, era mais vazio. Vamos fazer o programa de relacionamento? Vamos. Mas, pô, o cara fala assim, eu compro R$500 uma vez por ano. O que vai mudar a minha vida? Ele instala, pega aquele 500 e para. Agora, com as coisas contínuas, você acaba tendo... Agora, o que você falou, você traz mais trabalho, você tem que ter uma equipe em cima. Você tem que ter tudo isso, esse processo para poder correr atrás disso, né? É isso. Cara, é trabalhoso, custa dinheiro, custa tempo. Então, o que eu recomendo para os meus clientes, quando eles vêm me perguntar sobre isso, é que nem programa de fidelidade que você está falando aí também. Se você não está disposto a gastar tempo, sangue, suor e lágrimas com isso, não começa. Não começa, porque vai ser mais problema do que solução para você. Então, não estou disposto a fazer um esforço de verdade para ter um programa de fidelidade, não faz. Não estou disposto a ter um esforço de verdade contínuo para ter um app, não faz. É melhor não fazer. O dia que você estiver disposto, vai lá e faz. Mas sem estar disposto, não faz. Pegando esse outro lado, quais você vê os próximos passos da Spot com IA? Cara, tem muita coisa legal que a gente está testando dentro de casa, né? Hoje, a gente já tem, em alguns clientes selecionados, que também é um projeto que o Rafa está tocando muito mais do que eu, mas que é super legal, assim, que é nessas agendas do vendedor, no app do vendedor, eu ter um transbordo seamless entre uma IA e um vendedor, tá? Então, por exemplo, em vez de um vendedor iniciar uma venda, em vez do João, que trabalha ali na loja ali da esquina, mandar uma mensagem pro Cássio, falar assim, ô Cássio, pô, feliz aniversário. Essas mensagens de aniversário super funcionam, tá? Assim, não é uma crítica, pelo contrário, elas funcionam bastante, elas sempre geram venda. Pô, Cássio, feliz aniversário, isso aqui, quando é que você vai passar aqui na loja? Isso tá gastando tempo de um vendedor. Você botar isso para uma IA fazer? Eu posso botar isso para uma IA fazer, isso a gente já faz, isso já tá rodando em alguns clientes nossos. A IA faz, e aí, se o cliente engajar... Vem um vendedor. Eu transbordo para um vendedor. Cara, eu acho que isso é um uso ótimo para IA, porque é uma comunicação simples, com contextos simples, que eu consigo engajar ali. Cara, o cliente mandou uma resposta, a IA respondeu, e aí o cliente engajou num papo, beleza, troca para o vendedor, que vai ter mais noção de contexto, que vai conseguir na verdade, interpretar... a IA buscou quem ia ser o lead quente. Exatamente. Porque a gente falou um pouquinho sobre erro de IA. Por exemplo, a IA tem muita dificuldade em entender contextos hiperregionais, tá? Então, se uma pessoa de João Pessoa chama uma cor de uma maneira diferente, uma pessoa de São Paulo chama, e aí você desenhou aquela IA para funcionar no Brasil inteiro, e aí naquela loja ali de João Pessoa, aquela pessoa usou aquele termo, a IA não entendeu, isso quebra a máscara pro cliente, porque ele vai falar, não, mas não entendi. Como se fosse assim, estou sendo atendido por um robô. Exatamente. Então, quando você começa a contextualizar demais, ou a IA vai perder performance, ou ela vai perder eficiência. Não tem jeito. Então, você usar a IA para esse início de comunicação, que dá para ser mais direto e reto, e aí quando
eu começar a falar sobre, não, mas que tipo de roupa funciona para você? Por exemplo, que cor você gosta? Isso ser um vendedor é mais eficiente. Então, esse produto é um produto que a gente acha super legal, que ele já está em teste e ele vai para o mercado em breve. E você acredita que o varejo ele está pronto para essas transformações? Não, mas nunca tá. Assim, é porque, assim, a gente está falando de varejo. O varejo, ele é muito complexo, né? Tem desde a lojinha pequena, a loja média, a loja grande, o shopping, o supermercado. Assim, eu te diria que mesmo as lojas grandes, que têm uma tradição de inovação, e tem várias no Brasil, a gente tem várias marcas grandes que têm a tradição de inovação. Elas normalmente, elas não são tão inovadoras, elas não são tão cutting edge como uma empresa de tecnologia, como a gente e como concorrentes nossos. E para isso, eles não estão prontos. Eu tenho que pegar alguém que esteja muito disposto ao erro, como a gente falou, que eu vou virar e falar assim, então, eu vou substituir o início da tua conversa com o teu cliente por uma IA e aí, se funcionar, eu vou transbordar para o teu vendedor. Eu tenho que pegar alguém que topa muito o risco, que fala assim, seja mais arrojado na parte comercial, né? Exatamente. E a gente tem cliente, esse produto está sendo testado em clientes grandes que toparam barulho. Por quê? Porque eles acreditam, porque eles gostam da inovação. Mas é raro, não são muitos que topam barulho, que aceitam o erro. Porque é isso, vai errar. Por natureza vai errar. Então você tem que topar o erro. A gente está chegando no final. Vou agradecer aqui ao Água. A gente tem um cupom MULTI20, 20% aí. Vai estar um QR Code. Agradecendo a Mate Leão, nossa parceira. Agradecendo o Luiz por ter vindo aqui e dividido um pouco dessa informação, de tudo isso. E para pegar isso, eu vou pegar no final uma pergunta para ele. Para quem trabalha com varejo e ainda não confia plenamente nos dados, qual o recado que você deixa aí para o pessoal que ainda tem esse misto aí de dúvida no que a gente discutiu aqui, no que a gente aprofundou? E já vou deixar um convite que a gente vai fazer uma mesa redonda com mais pessoas para falar de varejo, desse todo lado do shopping e de outras informações. Tá bom, cara. Então, em primeiro lugar, convite aceito. Sempre que você quiser, eu tô aqui com você, até pelo carinho que a gente tem um pelo outro. Também agradecer o convite, cara, me receber aqui. E aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que, vamos lá, eu acho que a gente não deveria acreditar plenamente em nada, tá? Eu acho que o que trouxe a gente até aqui, o que trouxe a Spot até aqui, em muitos sentidos, ser cético e tentar entender e questionar e perguntar. A gente tem uma frase muito forte lá na Spot que você sempre tem que perguntar 3 porquês. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Antes de perguntar 3 porquês, você não tem certeza de nada. Então, acho que ninguém tem que confiar plenamente em tudo. Mas o meu recado para quem ainda não confia de verdade em que você pode se apoiar em dado é que eu lamento dizer que você está atrasado. Assim, você tá atrasado e você está sendo engolido. Não é que isso está chegando, isso já chegou. Já puxaram o tapete debaixo de você, você está no ar voando. E assim, se prepara para ter a queda menos dolorida possível. Mas assim, essa ponte a gente já foi atravessada. Corre atrás, porque você só vai conseguir vender, estamos falando de varejo, e o que importa para o varejo é venda, você só vai conseguir vender de verdade, de maneira eficiente, se você se apoiar nos dados. Gostaria de agradecer, pedir para compartilhar, dar o like. A gente vai estar no Spotify, no YouTube e na Apple Music. Deixa o arroba aí da Spot Metrics e o seu para o pessoal te acompanhar aí, ver os dados. E, galera, a gente tem que buscar cada dia mais informação. Aí, estamos dando aqui uma dica. Acompanhe. Se você puder deixar o teu arroba
e o pessoal para acompanhar a Spot e te acompanhar aí no dia a dia. Eu não sou muito fã de rede social, não. Onde eu tô, eu sou @LuizFriedheim, esse nome complexo, mas a gente vai botar na descrição. Vai estar escrito em algum lugar. E a Spot é @SpotMetrics, onde vocês quiserem. Então, pessoal, agradecemos vocês. Acompanhem a gente. Em breve traremos mais informações para vocês. Até logo.